No último vídeo, nós aprendemos um pouco sobre a história dos batistas gerais, por que eles surgiram e como surgiram. Nós aprendemos ali que houve muitas divisões e separações, principalmente por duas questões. A questão do Estado e da autoridade dele sobre a igreja e o batismo infantil. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a origem dos batistas chamados particulares e por que eles levam esse nome e por que eles surgiram. Antes de adentrar a ideia das origens dos batistas particulares, eu queria fazer uma breve recapitulação da aula passada e falar um pouco aqui das origens dos batistas gerais novamente. Então nós aprendemos ali que foi com um homem chamado John Smith no ano de 1609. John Smith, então, ele vai ser nomeado o primeiro batista geral. Dali em diante, o John Smith ele quer unir a congregação com os menonitas, com a congregação menonita da época, mas o Thomas Harris ele vai rejeitar essa ideia e alguns da congregação também vão rejeitar. Então, no ano de 1612, o Thomas Harris, junto com alguns da congregação, eles voltam para a Inglaterra. Lembrando que eles estavam até então na Holanda. O ano de 1612, então, é o ano de falecimento do John Smith e é o ano que o Thomas Harris ele dá andamento nas ideias que havia aprendido de John Smith. Então, a partir dele, as outras igrejas batistas gerais elas vão surgir. Então, voltando aqui agora para a Inglaterra novamente, para entender o surgimento dos batistas particulares, a primeira coisa que nós devemos aprender é sobre a igreja chamada Jacob Lathrop Jesse. Tá? Essa igreja ela é chamada assim justamente por conta de seus três pastores, o Jacob, o Lathrop e o Jesse. Inicialmente, ela foi fundada pelo Henry Jacob em 1616. É importante entender esse período porque muitos debates vão surgir dessa época. Lembrando que esses são os puritanos. Nós estamos aqui no período em que há uma divisão por conta da autoridade do Estado sobre a igreja. Só que diferente dos separatistas que eu expliquei na aula passada, o Henry Jacob ele não vai separar completamente da igreja da Inglaterra. Ele vai discordar de muitas coisas, mas ele não vai separar totalmente. Por conta disso, acredito que houve alguma hostilização para com o Henry Jacob. Então, ele deixa a igreja, ele vai para outro país e quem assume agora é o John Lathrop. O John Lathrop, nesse período que ele assume, algumas discussões sobre a legitimidade do batismo vão surgir. Então, sempre lembrando, gente, daquela questão, das duas questões principais, a autoridade do Estado para com a igreja e a autoridade do batismo infantil, a legitimidade do batismo infantil. O Samuel Eaton, ele vai trazer essa discussão no período em que o John Lathrop ele assume a igreja. Há muita história sobre esses homens, eu não vou me delongar aqui porque a nossa ideia é entender a origem dos batistas. Mas o que a gente precisa entender é que eles discutiram bastante sobre o assunto. E essa questão do batismo infantil, ela sempre vinha à tona. Foi então que o John Lathrop também ele deixa a igreja da Inglaterra, ele deixa, na verdade, a Inglaterra, e quem passa a assumir é o último pastor aí nomeado a ter com o nome da igreja, é o Henry Jesse. Tá? O Henry Jesse, então, é um puritano. Ele assume a igreja. O Henry, ele ainda não discute as questões do batismo, ele não traz por si mesmo à tona essas questões, mas outras pessoas começam, então, a trazer esses assuntos até a igreja do Jacob Lathrop Jesse, como ficou nomeada pelos historiadores. Então, começa-se a haver intrigas, debates, divisões, justamente agora por conta dessa questão do batismo. E os homens daquela época, lendo o Novo Testamento, eles vão começar a questionar se esse batismo infantil é legítimo ou não. Foi então que um homem chamado aí de John Spilsbury. Esse nome é importante porque ele vai dar a origem dos batistas particulares. O John Spilsbury é o homem com quem ficou conhecido a origem dos batistas particulares. E lembrando, nós temos aqui o surgimento dos batistas particulares a partir das ideias puritanas. Lembram-se que
os batistas gerais também vieram dos puritanos, mas, de algum modo, o John Smith ele rompeu com as ideias dos puritanos, no sentido da teologia, e adotou a teologia do Jacó Armínio. Eu expliquei isso, certo? Aqui, o John Spilberry ele não vai entender muitas questões teológicas, principalmente ali ligadas à soteriologia, da mesma forma que o John Smith. Diferente disso, né, o John Spilberry ele vai continuar com o pensamento dos puritanos, com a teologia dos puritanos. A discordância que até então é sobre o batismo. Mas, por exemplo, olha o que o John Spilberry escreve no seu livro, né, Ordinance the Saints Privilege. Ele diz: Cristo não apresentou à justiça de seu Pai uma satisfação pelos pecados de todos os homens, mas apenas pelos pecados daqueles que creem ou devem crer nele, que são os seus eleitos apenas. Lembrem-se que os batistas gerais entendiam que Cristo ele morreu por todo o ser humano, né? Por todos os seres humanos, por cada homem e mulher da face da terra. O John Spilberry, vindo de uma teologia puritana, de uma teologia calvinista, entende que não. Jesus ele morreu pelos eleitos que ele mesmo escolheu. Então começa-se a ter muitos embates, não por conta dessas questões soterológicas, mas por conta do batismo. Foi então que, aí em maio de 1640, a igreja Jacob Lathrop Jesse, ela vai sofrer uma divisão. Até então, só colocando um ponto aqui, o John Spilberry, ele já tinha sua congregação, e alguns homens da própria igreja Jacob Lathrop Jesse já haviam se juntado a ele com as suas ideias em relação ao batismo. Eles já estavam reconhecendo que o batismo infantil não era válido. Então, agora em 1640, essa igreja ela vai sofrer uma divisão. Essa divisão aqui não foi por conta de ideias diferentes. A igreja Jacob Lathrop Jesse, ela cresceu muito. Ela cresceu tanto que ela precisou dividir em dois grupos. O Henry, ele continuou, né, o Henry Jesse, ele continuou pastoreando uma parte da igreja, e outro pastor assumiu o outro ponto da igreja. Então, nesse período de divisão, um homem que vai ser muito marcante aqui para nós, ele retorna para a Inglaterra. É o Richard Blunt. E por que isso é importante? Porque até então, o Richard Blunt ele tinha saído da igreja da Inglaterra porque ele justamente discordava do batismo. Só que agora, quando essa divisão acontece, o Richard Blunt ele retorna. Só que ele retorna não de uma maneira pacífica, ele retorna questionando novamente a questão do batismo. Então, por exemplo, o manuscrito Kiffen é um manuscrito que conta a história dos batistas particulares, vocês podem procurar isso na internet. O manuscrito Kiffen, ele vai dizer o seguinte: o senhor Richard Blunt, estando convencido de que o batismo, que também deveria acontecer ao mergulhar o corpo na água, assemelhando-se a um sepultamento e uma ressurreição, propôs uma reunião na igreja sobre o assunto. E olha que interessante, a questão agora não é só mais a questão do batismo infantil. O Richard Blunt, agora, ele vai trazer não só a discussão do batismo infantil. Ele vai dizer que, além do batismo infantil estar equivocado, o batismo correto é o batismo por imersão. Então, muitas vezes a gente vê aqui nas nossas comunidades batistas atuais o batismo por imersão e a gente acha super comum, mas naquela época não era tão comum assim. Por exemplo, nessa época que o Richard Blunt começa a questionar a forma do batismo, na Inglaterra ainda nós não tínhamos nenhuma evidência de que houve um batismo por imersão. Os batismos eram ou por aspersão, ou efusão, alguns batizavam, inclusive, molhavam o polegar na água e faziam o sinal da cruz na testa. Então, Richard Blunt traz essa discussão para aquela época, e ele entende isso lendo as Escrituras, principalmente nos textos de Colossenses, capítulo 2, versículo 12, e Romanos, capítulo 6, versículo 4, em que vai falar sobre o batismo no sentido de sepultamento, morte e ressurreição com Cristo. O Richard Blunt, então, entende que o batismo, para que ele seja da forma correta, da forma que a Bíblia ensina, deveria ser, então, por imersão. O corpo precisaria ser mergulhado na água. Então, olha a quantidade de discussões que são trazidas agora pelo Richard Blunt.
E aí, o que acontece? Lembram-se que eu disse que até então na Inglaterra não tinha nenhuma evidência de algum batismo por imersão? Pois é, nessa época o Richard Blunt ele descobre que havia um grupo menonita na Holanda que estavam batizando por imersão. O Richard Blunt, então, ele viaja até a Holanda para discutir sobre o assunto. Ele queria entender melhor, biblicamente, ele queria entender melhor como funcionava o batismo por imersão. E ele vai para a Holanda, ele vai conversar com esse grupo menonita, e aí, quando ele retorna, ele vai batizar, tanto ele vai ser batizado, quanto seus amigos, e quanto a congregação do Richard Blunt, então, vai começar a batizar por imersão. E aí, gente, a coisa começa a mudar. As questões começam a mudar, porque a teologia batista, até então, ela começa a ficar mais sólida. Porque o John Spilberry, que é o pioneiro aí da igreja batista particular, ele adere ao batismo por imersão que o Richard Blunt trouxe para a argumentação. E a congregação, então, passa a ser batizada agora por imersão. Então não é mais só a luta contra o Estado dominando a igreja ou exercendo autoridade para com a igreja, mas agora o batismo infantil está equivocado e batismos que não são por imersão também estão equivocados. E aí começa realmente uma ênfase nisso. Foi então que em 1644 os batistas decidem escrever, os batistas aqui particulares, lembrem-se, eles decidem escrever uma confissão de fé. Essa confissão é muito importante. Por quê? Porque os batistas, agora, eles estão sendo acusados de muitas coisas. Eu falei algumas questões, por exemplo, os batistas foram acusados de se originarem dos anabatistas. Eles estavam sendo acusados de muitas outras coisas além dessas. Então, de uma maneira injusta, de coisas que eles creem que na verdade eles não criam. Então eles decidem escrever essa confissão, e nada melhor que ter uma confissão de fé para que as pessoas de fora ou para que outras denominações saibam no que eles creem. E ao escrever essa confissão de fé, foi a junção de algumas igrejas, batistas particulares que já haviam surgido naquela época, eles se reúnem e eles vão escrever então no que eles creem. E é muito interessante. A teologia então batista ela vai se solidificando. Por exemplo, a questão do batismo agora, ela é muito bem enraizada. Então, olha o que eles vão escrever aí, por exemplo, no parágrafo 39. O batismo é uma ordenança do Novo Testamento estabelecido por Cristo para ser administrado sobre pessoas que professam fé, que são discípulos, os quais, por sua confissão de fé, devem ser batizados e depois participar da ceia do Senhor. No parágrafo 40, eles ainda escrevem: a maneira de aplicar essa ordenança, falando do batismo, segundo a Escritura, é por submergir o corpo inteiro na água. Olha para você ver então que agora eles entendem e eles deixam isso muito claro, que a maneira correta do batismo é submergir o corpo inteiro sob a água. E sendo o sinal, tem que corresponder com o que ele significa, que é o seguinte: primeiro, o lavamento da alma inteira no sangue de Cristo, segundo os benefícios comunicados aos santos pela morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Terceiro, uma confirmação da fé, que assim como certamente o corpo está sepultado sob a água e se levanta outra vez, assim também os corpos dos santos se levantarão pelo poder de Cristo no dia da ressurreição para reinar com Cristo. Então percebam como agora eles vão de fato cravar isso, cravar essas ideias. Essa confissão de fé, inicialmente escrita em 1644, ela vai passar por algumas modificações e principalmente ali no ano de 1646 ela vai ter uma modificação maior do que as outras. Foi aí então que ela é publicada. É interessante porque eu não sei se vocês conseguem dar uma lida aí na confissão. Aqui abaixo do escrito Confissão de Fé, tem aí um comunicado dos batistas dizendo que eles foram falsamente chamados de anabatistas. Então, na própria capa da confissão, tem os próprios batistas dizendo e declarando para todos que eles não se originaram dos anabatistas. Tá? Eu estou enfatizando isso porque, como eu disse no vídeo passado, alguns historiadores e pessoas ainda hoje tentam dizer que os batistas, eles se originaram dos anabatistas, alguma questão de má fé, não sei, mas a verdade é que, como eu disse antes,
A origem batista é dos puritanos e do grupo separatista. Tá? E a partir disso, outras questões foram deixadas muito bem claras também. Da última aula eu expliquei o porquê dos batistas gerais, expliquei um pouco aqui agora também. E agora, o porquê então ser chamados de batistas particulares? Porque esse grupo, que é diferente do grupo dos batistas gerais, são chamados de batistas particulares. A primeira coisa é que a teologia deles é uma teologia calvinista. Então eles entendem a soteriologia de uma maneira diferente dos batistas gerais. Os batistas particulares, outra coisa que é importante saber, é que eles cresceram mais do que os batistas gerais. Os batistas particulares, eles evangelizaram em um processo maior e eles abriram mais congregações. Por exemplo, ali no ano de 1660, nós tínhamos mais ou menos 130 congregações batistas particulares e aí uma média de 115 congregações de batistas gerais. Para vocês terem ideia de como foi a diferença, e essa diferença ela tendeu a aumentar durante os anos seguintes. Mas aqui, comentando um pouco dos batistas particulares ainda e de sua teologia, eu queria ler aqui com vocês a forma como eles criam e como eles entendiam a questão da salvação dos homens. No parágrafo 3, eles vão falar um pouco disso. Deus decretou em si mesmo, antes que o mundo existisse, todas as coisas, sejam coisas necessárias, acidentais ou voluntárias, com todas as suas circunstâncias para produzir, dispor e trazer à existência tudo segundo o conselho de sua própria vontade e para a sua própria glória, mas sem ser o autor culpável do pecado, no qual é manifestada sua sabedoria na disposição de todas as coisas, o que nunca muda, e em seu poder e constância para efetivar seu decreto. Deus, antes da fundação do mundo, predestinou alguns homens para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor e glória de sua graça, havendo destinado e abandonado os demais em seu pecado para a sua justa condenação e para o louvor de seu justo veredito. Então os batistas aqui particulares, eles estão muito preocupados de exaltar a soberania de Deus. Eles entendem que nada escapa da soberania do Senhor que está assentado no mais alto trono. Eles entendem que é Deus quem rege e governa todas as coisas. E é Ele quem decreta todas as coisas. E sempre lembrando que o Senhor não é o autor do pecado, como muitos tenderam a os culpar dessa forma. Outra questão também que eles deixam claro, aí está no parágrafo 21, né? Que é uma ênfase aí também da mesma forma do parágrafo 3. Eles escrevem: Cristo Jesus, por sua morte, produziu a salvação e a reconciliação somente para os eleitos, os quais são aqueles a quem Deus o Pai lhe deu. O Evangelho que é pregado a todos os homens como a base da fé é que Jesus é o Cristo, o Filho do sempre bendito Deus, pleno de toda a perfeição das celestiais excelências espirituais, e que a salvação somente e unicamente pode ser obtida pela fé no seu nome. Então fica claro aqui que os batistas particulares entendiam que Jesus morreu não pelo mundo inteiro ou por cada pessoa existente do mundo, mas ele havia morrido por aqueles que ele mesmo haveria de salvar. E eu não vou dar muitas opiniões no decorrer do vídeo, porque eu quero demonstrar realmente o que o próprio livro diz. A ideia aqui é fazer um resumo das partes principais do livro. Mas em alguns momentos eu quero pelo menos deixar claro a minha posição, como eu concordo com as coisas e qual é a minha teologia. E aqui os batistas particulares, eles descrevem a Bíblia de uma maneira que eu creio ser a maneira correta. Então é a partir daqui que essa confissão ela vai ser base para vários outros batistas particulares que vão surgir ali em meados da década de 1640 e 1650. Então é nesse contexto que surgem os chamados batistas particulares, e nós vamos aprender muito ainda sobre eles, sobre vários nomes que vão aparecer durante aí as aulas, nomes importantes de homens que morreram pelo Evangelho, homens que foram fiéis a Deus, deram suas vidas à propagação das Escrituras. Vocês podem perceber que era muito difícil naquela época. O Estado ele detinha muito poder, a Igreja Católica Romana detinha muito poder. E foi uma luta, muitos morreram de formas terríveis, mas nós vamos ver durante as Escrituras muitas histórias de homens piedosos. Eu vou explicar também a mudança nas confissões e fica aqui já um questionamento o porquê, né, dessas mudanças, mas eu irei demonstrar isso nas outras aulas.
E na próxima aula nós vamos ver ali sobre a origem dos batistas norte-americanos. Nós vamos passar por isso também até chegar aqui no Brasil, né? A origem dos batistas aqui no Brasil. Quais foram os batistas que trouxeram inicialmente o evangelho para a nossa nação. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Eu estou tentando melhorar a cada vídeo e que Deus abençoe vocês grandemente.